Meus queridos, meu nome é Tarcísio. Se você não conhece, você chegou aqui no canal Piano Master. Aqui você vai encontrar um conhecimento compartilhado sobre improvisação, sobre harmonia, sobre como tocar de ouvido. Então você está no melhor canal e vai crescer muito. Escreve o que eu estou te dizendo aí. Esse canal vai crescer muito nesse ano, hein? Nós temos cerca de 20 mil inscritos, mais ou menos. E eu retomei, na verdade, quando eu digo nós, é a empresa, né? Que é tipo eu, fazendo todas as funções. Então, eu retomei esse ano, assim, depois de concluir o mestrado, depois também de estar trabalhando com eventos aqui na cidade que eu moro, em Fortaleza. Então, foi um bom momento, assim, para eu dar uma pausa em alguns trabalhos e voltar para esse trabalho voltado à didática do piano e do teclado, porque é um trabalho que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer esse trabalho e sempre falo para os meus alunos. Nem sempre foi assim, tá? Sendo bem sincero, boa parte do período assim eu gostava mais de tocar, de estar tocando mesmo e ponto. Só que depois da graduação, já no final da graduação, fiz uma disciplina assim que mudou bastante a minha visão com relação à pedagogia do instrumento. Então eu realmente passei a curtir mais essa onda de dar aula, sabe? Então, como eu estou dizendo, a improvisação ela gira em torno de dois eixos básicos. Um eixo que eu chamo de teórico, porque realmente você vai precisar ter uma parte teórica resolvida para que você consiga desenvolver a sua parte prática, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Dominguinhos, né? A pessoa se comparar com Dominguinhos é um negócio meio complicado, sabe? Mas é mais ou menos como as pessoas dizem. Estou citando Dominguinhos porque era realmente um espetáculo assim de pessoa e de músico, né? Elas geralmente pegam e citam alguém assim que elas acham que é um gênio, por exemplo, né? Então ela diz que o Dominguinhos não sabia escala, não sabia... Essa galera que diz que não sabe escala é um caso meio complicado, sabe? Porque realmente eu acredito que a pessoa não está mentindo, né? Não é que não saiba a escala, é que ela não estudou de uma forma tradicional, assim, as escalas. Eu acredito que a pessoa não está mentindo, dizendo que, eu sei, eu estudei pra caramba, mas eu vou dizer que eu não sei, porque não teria nenhuma vantagem, né? Como eu falei na aula anterior, são chamadas de competentes inconscientes. Guarda aí esse termo, essas duas palavras, porque é muito importante. Você não pode, você não deve, ou se você quiser, você pode, né? Se basear por uma pessoa competente inconsciente. E nem pelo incompetente consciente, né? Mas a pessoa competente inconsciente, ela sabe fazer, ela tem realmente aquela habilidade lá, que ela diz que aprendeu sozinha ou que desenvolveu, ela realmente tem, não estou dizendo que não tenha. E o Dominguinhos, com certeza, é um dos caras assim que você pode... Não tem muito o que dizer do Dominguinhos, né, cara? Assim, o cara era um gênio e ponto. Tem outros também, né? Mas esse pessoal a gente diz que é competente inconsciente, porque consegue executar, consegue fazer. Você sabe que ele sabe fazer, ele sabe que sabe fazer, mas ele não consegue, de uma forma didática, te ensinar ou te explicar. Então, a gente aprende com essas pessoas, sim, mas de uma forma mais imitativa, né? Como eu peguei várias músicas de ouvido e aprendendo com essas músicas, isso foi me desenvolvendo e desenvolvendo em mim um vocabulário para que eu pudesse conseguir, com esse vocabulário, desenvolver solos, improvisos e por aí vai. Já para você que se sente um pouco, eu não sei, eu não nasci com esse dom, essa habilidade desenvolvida em mim, não vim com esse preset, né? Então, você pode encarar dessa forma, porque pensando dessa forma, você vai se dar uma chance de desenvolver. E com a didática, né, uma didática realmente que
você pode seguir um passo a passo, então você realmente vai desenvolver. Se você não tem uma didática para que você siga, ou um método, né, realmente vai ficar mais difícil. Vamos começar. Improvisação da teoria à prática. Os 3 pilares principais da improvisação são a base da harmonia, o criando melodias cativantes e o jogo da criatividade. O primeiro ponto é a base da harmonia. Se você quer improvisar sobre uma música, essa música tem uma harmonia, ela tem os acordes, tem as cadências, que se você não souber, você vai ficar bastante perdido. Isso é muito comum em bandas que tem um instrumento de sopro. Às vezes o instrumentista do sopro, ele não sabe a harmonia ali decorada. Então, muitas vezes ele pega a cifra ou a partitura e vai seguindo ali os acordes que estão ali para improvisar. O que a gente pode dissecar, vamos dizer assim, primeiramente, você tem que, como pré-requisito para essa aula de hoje, você tem que saber o que é intervalo, tá? Então, se você não sabe o que é intervalo, no meu canal eu estou deixando uma aula fixa. As aulas são semanais, mas elas têm um prazo de validade de 7 dias, tá? Eu deixo elas no ar durante 7 dias. Então elas são perecíveis, elas não vão ficar para sempre aí no canal. Mas se mantém aqui na aula, se mantém focado aqui na aula. Quando terminar a aula, você dá uma revisada lá sobre o que é intervalo. Para você ter a base da harmonia sólida, você precisa saber a escala, saber que a escala ela tem uma versão maior, por assim dizer, e uma versão menor, ou seja, tem as que a gente chama de relativa, ok? Eu estou indo um pouco apressado aqui porque para hoje é bastante conteúdo e essa parte aqui eu estou fazendo meio que uma revisão. Aqui está a formação da escala maior, que é tipo aqui, ó. Tem 8 notas, 7 com a oitava sendo a repetição da primeira, né? Então, tônica vai para a segunda, um tom, mais um tom, aí semitom. Aqui um tom, um tom, semitom, ok? Então, quando eu fiz esse arco aqui por baixo, significa tom. Quando eu fiz esse arco aqui por cima, significa semitom. A regrazinha de formação da escala maior é essa: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se eu estou em dó, tom, tom, semitom, aí tom, 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 semitom, ok? Aqui eu vou ter a escala de dó maior. Você tem que ter ela na mão, já muito bem resolvida, tá? Para começar a praticar as improvisações. E aqui embaixo eu deixei também a regrazinha de formação das escalas menores. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Ok? Se eu começar a escala de dó maior a partir da nota lá, eu vou ter uma escala de lá menor. Elas têm exatamente as mesmas notas, só que com centro diferente. Isso a gente chama de escala relativa, ok? Para hoje a gente vai ver, não vai ver em uma tonalidade de dó maior para não ficar sempre a mesma tonalidade. Mas para hoje nós veremos a escala maior, a escala menor, o campo harmônico maior e menor também. Como eu disse aqui, para você saber a escala relativa, você precisa saber ou a escala maior ou a escala menor, beleza? Até aí tudo bem. E compreender a relação de uma escala para outra. Se eu estou na escala de dó maior, eu sei que o sexto grau da escala maior, que no caso é o lá, vai me gerar a escala menor, que vai ser de lá menor, se eu utilizar as mesmas notas da escala maior. Se ficou um pouco confuso, não tem problema, você pode voltar aqui nessa parte do vídeo depois e fazer suas anotações. Mas basicamente se eu sei escala maior e eu começar essa mesma escala a partir da sexta nota, eu vou ter a relativa dela menor. Então, a relativa da escala de dó maior é a escala de lá menor. Também vou deixar aqui no material do nosso grupo de WhatsApp as escalas que têm o mesmo dedilhado, a mesma digitação. Já para você adiantar essa parte
que é mais técnica, teórica do que realmente prática, né? Você precisa ter isso bem resolvido para você conseguir executar as improvisações. Então, escala de Dó maior, escala de Sol maior, escala de Ré maior, escala de Lá maior, escala de Mi maior. Eu vou fazer lentamente, que já fui fazer apressado, ficou tudo borrado, né? Então, é escala de Dó maior, de Sol maior, Ré maior, Lá maior, Mi maior. E do outro lado aqui eu deixei já as escalas relativas, ó. A escala relativa de Dó, Lá menor, Sol, Mi menor. Só que vai coincidir aqui algumas pelas digitações. Aliás, todas vão coincidir pelas digitações, mas não estão na ordem aqui assim, né? As formações dos acordes. A formação dos acordes, ela pode ocorrer de algumas formas. A forma mais inicial de todas, assim, é quando você pega uma tônica, que pode ser qualquer nota. Tônica é a nota que vai dar nome ao acorde. Se eu quero formar um Sol, pego um Sol, aí conto 4 vizinhos, depois mais 3. Aqui eu tenho um Sol maior, ok? Esse Sol maior, eu posso fazer a seguinte forma para achar o Sol menor, que é a ordem inversa da formação. Se eu contei 4, 3, agora eu conto 3, 4. Sol, 1, 2, 3, vai ter o Si bemol, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter o Sol menor. Só que essa forma é uma forma muito, muito inicial e, de certa forma, os acordes eles não se geram assim, eles se geram pela escala, ó. Quando você tem a escala maior aqui, ó, você vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Aqui tem a escala de Sol maior. Então, se eu tenho o Sol aqui e sobreponho uma terça, se eu estou aqui no Sol, 1, 2, 3, eu vou ter o Si, depois Dó, Ré. Sobreponho mais uma terça, Si, Dó, Ré. Aí aqui eu vou ter o acorde de Sol maior. Então, o acorde, na realidade, ele é gerado pela escala e não por essa regrazinha que a gente aprende lá no início, né? Quando está formando os acordes. E se eu pegar e for formando os acordes a partir de cada grau da escala, vamos ver o que vai gerar. Aqui eu sei que foi o Sol maior. A partir do segundo, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, agora eu vou ter o Lá menor. Aqui no Si, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Vou ter o Si menor. No Dó, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Aqui eu tenho o Dó maior. Aqui no Ré, Ré, Fá sustenido e Lá. Estou pulando só as terças, para quem está prestando atenção está entendendo. Ré, 1, 2, 3. Estou no Fá sustenido aqui. 1, 2, 3. Cheguei ao Lá novamente. Ok? Quando eu chego aqui nesse Sol, para efeito didático, automaticamente já estou aqui nesse Sol, ok? E agora a partir do Mi. Mi, Fá sustenido, Sol é a terça. E Sol, Lá, Si vai ser a quinta do acorde. Vou ter o Mi menor. No Fá sustenido, 1, 2, 3, Lá, Lá, Si, Dó. Vou ter aqui o primeiro acorde que não é maior e nem menor. Ele é um acorde diminuto, tá? Então, o acorde diminuto ele é formado de terça menor mais terça menor. Esse acorde é muito importante. Não é tão usado na música popular, na música de rádio e tal, mas ele é muito importante, tá? E agora que a gente vai ver a formação dos acordes na escala menor. Não se preocupa que esse material vai ficar também lá no grupo. Então, a escala de Mi menor tem as mesmas notas da escala de Sol, começando por Mi, ok? Sabendo disso, chegou alguém ali.
Sabendo disso, a gente vai gerar os acordes da escala de Mi menor. Então, Mi, 1, 2, 3, Sol, 3, 4, 5. A quinta vai ser o Si. Mi menor. Fá sustenido, no segundo grau aqui da escala. 1, 2, 3, Lá. 1, 2, 3, Dó vai ser a quinta diminuta. Então, o Fá sustenido diminuto aqui está no segundo grau, enquanto aqui estava no sétimo grau. Sol, Sol, Lá, Si, terça, Dó, Ré, quinta. Sol, Si, Ré. Aqui eu vou ter um acorde maior no terceiro grau. Lá, 1, 2, 3, Dó. 1, 2, 3 aqui, achei a quinta. Mi. Então aqui no quarto grau eu vou ter o Lá menor. Aqui, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá sustenido. Aqui eu vou ter um Si menor. Si, Dó. Vou fazer aqui de novo, só para ficar mais claro que a bolinha não foi acompanhando não ali, ó. Si, Dó, Ré. Tem a terça menor, Ré, Mi, Fá sustenido. Vou ter um acorde aqui no quinto grau menor na escala menor natural. Dó, Ré, Mi, terça, Mi, Fá sustenido, Sol, quinta. Aqui eu vou ter um Dó maior no sexto grau bemol. No sétimo grau menor da escala, a sétima menor, indicada aqui nos graus, se escreve assim, tá? Com B antes do número aqui para indicar o menor. Não fica redundante não, fica ok. Então, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Ré maior. Então aqui eu gerei todos os acordes da escala menor. Então fica menor, diminuto, Sol, que seria o relativo, Lá menor no quarto grau, quinto grau Si menor, Dó no sexto grau bemol, Ré no sétimo menor, chegou ao Mi novamente. E para deixar mais claro que eu separei os acordes, olha cara, esse material tá top, porque eu separei aqui ó, o campo harmônico, formado pelas tríades que a gente acabou de fazer, acorde por acorde. Já vou deixar aqui, ó, tudo bem bonitinho aqui para você só imprimir e depois ficar revisando, estudando, ok? Então, primeiro grau na escala, se for só por tríade com 3 notas, vai ser o seguinte: maior, menor, menor. Quarto grau maior, quinto grau maior, sexto menor, sétimo diminuto. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A tônica, né? O sétimo grau, ele já é o diferente, né? Então, ele já é o diminuto. Então, a tônica, quarto e quinto são maiores, o 2, 3 e 6 são menores. Você precisa ter isso assim, como 2 e 2 são 4, você precisa ter na sua cabeça sem dúvida nenhuma. Tanto o campo harmônico maior, quanto o campo harmônico menor. Essa sessão aqui da aula eu estou fazendo meio que como uma revisão mesmo, para você... Caso você não saiba, você vai aprender, mas precisa voltar para dar uma lapidada melhor no assunto. Então, no caso do campo harmônico menor, você vê que eles têm os mesmos acordes, só que o centro aqui vai ser o Mi menor. Então, o Mi menor é a tônica, o Fá sustenido, que sendo o segundo grau aqui, vai ser o mesmo que era o sétimo aqui, diminuto. Aí aqui vai ser o Sol, que aqui está sendo relativo do menor. Sol maior, Lá menor no quarto grau, Si menor no quinto, no sexto bemol Dó e no sétimo Ré, ok? Vai dizendo aí no chat se vocês estão conseguindo compreender ou se eu estou falando muito rápido, muito lento aí. É importante a participação de vocês, ok? Bom, partindo agora aqui para o campo harmônico maior e menor formado por tétrades, tá? O que que vai acontecer? Eu basicamente vou sobrepor mais uma terça. Se eu sei que na escala de Sol gerou aqui o acorde de Sol maior como tríade, eu vou continuar aqui uma tríade a partir do Ré, que está sendo a nota mais aguda do acorde. Então, 1, 2, 3, dentro da escala do Sol. Então, eu vou ter o Sol com sétima maior no primeiro grau, Lá menor com sétima no segundo, Si menor com sétima no terceiro, Dó com sétima maior no quarto. Começa a ficar uma sonoridade mais interessante, né? No quinto, um acorde com sétima. No sexto, um acorde menor com sétima. No sétimo, onde era diminuto, como tríade, vai ser meio diminuto como tétrade, ok?
Então tem essa diferença aí na primeira característica do acorde do sétimo grau, na escala maior. Aqui ele vai ser meio diminuto. A diferença é que no meio diminuto a sétima é menor. Lá na aula de intervalo eu te ensino como é que tu acha a sétima rapidamente. Vou te ensinar aqui de novo. Fá sustenido, acho a oitava, que é o mesmo som, só que mais agudo. Se eu voltar uma, é sétima maior. Se eu voltar uma tecla ou um semitom, é sétima maior. Se eu voltar mais um, vou ter a sétima menor. Então aqui tem a tétrade do acorde meio diminuto. Ele é escrito assim em algumas cifras, ó. O acorde meio diminuto aparece assim, menor com sétima e quinta diminuta, tá? Essa quinta bemol se chama quinta diminuta. A tonalidade menor vai ter os mesmos acordes, iniciando aqui pelo Mi menor, sendo o relativo de Sol maior. Mas aqui vai estar como primeiro grau. Mi menor 7, Fá sustenido meio diminuto, que é o mesmo sétimo do relativo, Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, Si menor com sétima, Dó com sétima maior, Ré com sétima maior e Mi menor com sétima, que é o primeiro grau novamente. Então tenho aqui o campo harmônico maior por tétrades, tanto do Sol maior quanto do seu relativo Mi menor. É sempre importante você estudar assim a tonalidade maior e a tonalidade relativa, porque isso vai te trazer uma análise mais apurada futuramente. Então, a gente vai compreender também outro ponto importante para você ter a base da harmonia, é saber a função dos acordes do campo harmônico. Então, não é porque você só saiba a escala. Por isso que eu estou correndo um pouco aqui no conteúdo, né? Não é só saber a escala. Não é só saber os acordes gerados pela escala. Também tem as funções do campo harmônico. Então, as funções principais, e já vou dizer de antemão que tem mais funções do que isso aqui, são a função de tônica, a função de dominante e a função de subdominante. Eu não vou querer romantizar muito isso aqui não, já para não dar uma demora desnecessária. Mas aqui é muito conteúdo mesmo. Só nessas três funções você tem um material para estudar por muito tempo, tá? A tônica, ela tem uma função de repouso, de relaxamento. Então eu vou fazer aqui em Dó maior. Um Dó maior puro e simples, só tríade. Se você escuta ele isolado, você não percebe ele como um acorde tônico. Mas se você escuta ele dentro de um contexto, por exemplo, você começa a perceber que os sons ele tem um acorde meio que empurra para o outro acorde. Um causa uma tensão que vai precisar de um repouso. Então, o acorde de repouso é o acorde tônico, que no caso aqui está sendo Dó. E o acorde de tensão é o dominante, que no caso aqui é o Ré. O acorde tônico é o 1, o acorde dominante é o quinto grau. Ok? O acorde subdominante, ele tem uma função um tanto parecida quanto o da tônica e um tanto parecida quanto o do acorde dominante. Mas ele, se você pensar na harmonia funcional, ele tem mais uma função parecida com um acorde dominante, tá? Então o acorde subdominante do Dó é o Fá. Você percebe que quando eu faço Fá maior aqui, ó, ele pede uma resolução, pede entre aspas, tá? Na harmonia funcional. Por que tu está falando isso, Tarcísio? Existem outros tipos de harmonia sem ser funcional? Existem os modos, existem harmonia negativa, isso são outros assuntos assim que também tem o seu valor, né? Mas que para esse momento a gente vai pensar somente em tônica, dominante e subdominante. Fiz aqui com as tríades, né? Então, o Dó sendo a tônica, Dó, Sol e Dó. Agora, 1, 4, 1.
4 é o Fá. Vamos fazer agora com a sétima maior. Tá aqui o Dó maior com a sétima maior. O acorde dominante, Sol com sétima. Então, o acorde tônico ele pode receber essa sétima maior. O acorde dominante ele recebe a sétima menor. E o acorde subdominante ele pode receber a sétima maior, ok? E por aí vai. Revisando essa parte, você tem essas três funções que são primordiais, são essenciais para você analisar e para o seu ouvido se habituar a sentir em qual função harmônica ele está dentro do campo harmônico, ok? Se você não parar um tempo para estudar isso aqui da forma que eu estou fazendo aqui, sentindo mesmo a função do acorde, vai demorar muito para o seu ouvido funcionar. Então presta bastante atenção e tenta manter sempre o foco nessas funções quando você também estiver ouvindo as músicas que você vai querer improvisar em cima delas, ok? Bom, seguindo aqui, ó. Se eu sei que eu tenho o campo harmônico maior e tenho um campo harmônico menor, então eu tenho as funções do campo harmônico maior e tenho as funções do campo harmônico menor. Eu vou deixar essa tabela aqui lá no grupo de WhatsApp da gente. Acho que ainda hoje eu coloco lá, tá? Quando terminar a aula. Então você não deixe de conferir o material, porque é sempre bom você revisar. Tenha sempre seu caderno aí do seu lado para fazer suas anotações, porque eu tenho para mim que você anotar com a mão, cara, é a melhor forma de aprender. Então você vai ter o material em PDF, mas passa limpo ali para você realmente sentir o caminho ali que você está fazendo, nem que seja no papel. E obviamente passe isso para o instrumento. Na tonalidade menor, se a gente pensar aqui, vou pegar a tonalidade que a gente estava de Mi menor, tá? Em Mi menor, o acorde de Mi menor vai ser o acorde tônico. Tem uma observação aqui no acorde dominante, ó. Você nota que o acorde dominante, eu coloquei um asterisco aqui, ele na escala menor natural, ele seria um acorde menor com sétima. Funciona de certa forma como um acorde dominante. Na minha perspectiva, soa muito fraco para ser um dominante. Ele pode ser meio que um substituto ali, mas ele não soa como um acorde característico dominante. Então, qual que é o acorde dominante? É esse quinto grau maior. Então ele tem um ajuste aqui, ó, no Ré. Na escala menor natural é o Ré natural. E ele vai ajustar para meio tom acima, ó, que vai te gerar uma escala chamada menor melódica. E esse mesmo Ré sustenido tem na escala menor harmônica. A diferença de uma para outra é só aqui, o sexto grau, tá? Uma tem um sexto grau maior, a outra tem o sexto grau menor. O quarto grau da escala menor, nesse caso aqui do Mi menor, é o Lá menor. Então eu vou ter aqui, ó, em Mi menor, você sente um encaminhamento para uma terminação. E o dominante sendo Si maior. Você sente mais claro o Si maior sendo um dominante para o Mi menor. Então, Si maior aqui com sétima. Todos os dominantes agora eu vou utilizar a sétima, tá? Então, Mi menor, dominante, Mi menor. Daí, a gente vai encaminhar para outra coisa que é muito importante e que também é um dos pilares para improvisação.